preliminares, automaticamente anulando a principal, anula também a acessória, anula também os pedidos aqui. Claro que se você arguiu preliminar, e a gente trabalhou isso no curso, deveria ter sido arguído realmente, tudo bem, você tem um ponto garantido. Mas eu vou trazer para você aqui agora, pessoal, um outro critério de avaliação, de anulação dessas preliminares, de acordo, agora sim, isso é possível, com o espelho de correção. Então, de antemão, tá? Se você não arguiu qualquer preliminar, e você lá em cima vai argumentar que a preliminar está equivocada, a cobrança dela, você vai poder também, no bojo desse seu recurso, eventual que você faça futuramente, também pedir a anulação do pedido 1, ou então a anulação do pedido 2 também. Então, pessoal, agora sim, vamos pensar qual é a razão que nos leva, potencialmente, claro, à anulação, né, das preliminares cobradas aqui na prova de OAB. Repare só, a OAB cobrou 2 preliminares nessa prova, tá? Só uma licença. A primeira, preliminar, arguição de ilegitimidade passiva de Francisco, tendo em vista que o artigo 37, parágrafo 6º da CF de 88, só permite o direcionamento da ação em face de pessoas jurídicas nele mencionadas, ó, e deu 0,60 por isso. O dispositivo encerra, pessoal, grave essa frase, viu? O dispositivo encerra dupla garantia. Uma em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviço público. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica que se vincula. E isso valeu para, de acordo com o espelho, né, o 0,40 também. Bom, somando então um ponto para essa preliminar. Pessoal, quem fez, né, seguiu a lógica do curso, meus parabéns, que bom. Já está com a peça aí garantido, pelo menos 4 pontos, né? E aí já pensando agora, logo depois, na próxima preliminar também. Quem não fez, agora sim, dá para te dar a sustentação de você, no seu eventual recurso, pedir a anulação dessa preliminar. Tá certo? Sabe por quê? Porque ela dá ensejo à discussão jurisprudencial. Vocês sabem que o argumento utilizado pela Comissão Nacional do Exame da Ordem para anular as 2 questões em direito civil, a terceira e a quarta em civil, foi o fato justamente de que a resposta, veja bem, a elaboração da questão e a resposta subsequente gerava uma necessidade de interpretação jurisprudencial, interpretação essa que não está nas súmulas, e sim, né, em julgados, não é isso? Que envolve os tribunais superiores, tá certo? Tanto que você conhece, tudo isso, pessoal, eu vou colocar disponível para vocês no site do curso e também, né, venha só um pouquinho para mim. Tudo isso que eu vou te mostrar aqui agora, vou colocar para você disponível no site aqui do curso, junto com o meu material, e também no modelo de recurso que eu vou preparar para vocês no dia 9, tá certo? Para quem precisar de recurso, utilizar o nosso modelo como um padrão e desdobrar o modelo e com isso, né, ter uma garantia aí muito bacana de aproveitamento para a próxima lista, se preciso for, se seu nome não saiu na lista inicial. Então, repare só, veja o comunicado da OAB, publicado no dia 20 de junho, tratando sobre a lisura do exame, do 10º exame da ordem, e foi com essa preocupação que eles ratificaram o seguinte posicionamento. Bom, esqueça tributário, já está resolvido para eles, aceitaram peças profissionais diversas, não acontece problema com a gente, mas olhe a argumentação envolvendo a prova de direito civil. Ó, a anulação das questões 3 e 4 do caderno da prova de direito civil, sendo a pontuação correspondente atribuída integralmente a todos os examinandos,
que realizaram a prova nesta área, conforme disposto no item 5.8 do edital de abertura, tá? E aqui você tem uma ratificação, que o conflito existente entre a cobrança de entendimentos jurisprudenciais e a possibilidade de consulta à jurisprudência na segunda fase será revisto no edital do próximo exame da ordem. Quer dizer, em razão do conflito de entendimento jurisprudencial, é que foram anuladas as questões 3 e 4 da prova de direito civil, atribuindo-se a esses examinandos, pessoal lógico, né, somente dessa área até então, as pontuações referente à questão 3 e a 4, lá, repito, em direito civil. Pessoal, tudo bem. Não me interessa o critério, veja bem, não me interessa a anulação da prova de direito civil, mas me interessa que o fundamento para a anulação foi a divergência jurisprudencial, justamente que levava à necessidade do examinando ter acesso a informativos do STF e do STJ, informativos esses, né, de jurisprudência, que não podem ser utilizados como consulta na prova de OAB, tá certo? Tudo bem, então? Vamos pontuar nesse item aqui. Quando você vem para essa preliminar profissional, usada pela FGV, ela traz exatamente uma previsão de que o artigo 37, parágrafo 6º, só permite o direcionamento da ação em face da pessoa jurídica, tá certo? Meus amigos, isso aqui foi feito com base em um precedente jurisprudencial que eu tratei na aula, inclusive aqui nós, aula de responsabilidade extracontratual do Estado, que é essa daqui, ó, tá certo? É o recurso extraordinário, número 327, tá certo? Ó, anota aí que nosso zoom aqui não tá dos melhores nesse nosso material. Você consegue, Gilmar, aumentar o zoom aí? Consegue aumentar o zoom dessa página aí? Não consegue, a gente abre de novo. Aqui, pronto, você é retado mesmo. Bacana, pronto. Valeu, querido. Pessoal, aqui, pronto. Recurso extraordinário 327904. Se você parar para ver, ele faz parte do nosso material extra, lá da aula de responsabilidade extracontratual do Estado. Olha o que ele fala, olha o que ele fala. É um julgado antigo, né? E ele estabelece a seguinte regra, repare bem. Recurso extraordinário administrativo, responsabilidade objetiva do Estado e legitimidade passiva ad causa do agente público, no caso um ex-prefeito, né? Prática de ato próprio da função, decreto de intervenção. O artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 37 da Carta Magna, autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas de direito privado que prestem serviços públicos é que poderão responder objetivamente pela reparação de danos a terceiros. Pessoal, veja bem, viu? Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra ainda, pronto, olha aqui, dupla garantia. Quer dizer, aprova essa preliminar de ilegitimidade passiva, que quem colocou como carência de ação também vai ganhar o ponto integral, logicamente, mas quem não fez é que se aproveite desse argumento que eu estou te trazendo aqui agora. Essa preliminar foi feita exatamente com base nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Ó, até a expressão é a mesma, dupla garantia, uma em favor do particular, possibilitando-lhe a ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviço público, tá? Dado que bem maior, praticamente certa a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, ó pessoal, se você comparar
essas frases com essas que estão no espelho de correção, é a mesma coisa, ó. Outra garantia, está aqui, outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica cujo quadro funcional se vincula. Quer dizer, essa preliminar de ilegitimidade passiva, claro, de carência de ação, que dá ensejo, né, à extinção do processo sem exame do mérito, foi feita com base em um entendimento jurisprudencial. Ora, de antemão, se a OAB admitiu, nesse comunicado do dia 20 de junho, tá bem, que vai analisar, né, a possibilidade de uso de jurisprudência fora súmulas, súmula é possível, só que isso não é simulado, isso é previsão em julgados em geral. Então, se a própria OAB está dizendo que vai estudar ainda a possibilidade de utilização de informativos no próximo exame da ordem, ela não poderia ter cobrado essa questão, essa preliminar, data máxima, venha, todo o respeito que eu tenho a banca, e tenho muito, porque merecem todo o respeito. O que eles têm feito aí, como fizeram para atender o pessoal de civil, foi algo muito corajoso, muito nobre, muito digno. O que eles fizeram com o tributário também, e o que vão fazer com o administrativo também, envolvendo o eventual recurso que você vai fazer com base nessa questão. Porque 2 pesos, 2 medidas, lógico, claro, lógico. Então, se em direito civil anulou-se por questão de interpretação jurisprudencial, ainda mais acontece isso com direito administrativo. Tudo bem, então? Beleza, pessoal. Então, quem não arguir a preliminar, com base nesses argumentos, e eu vou te dar um modelo no dia 9, pode arguir a anulação não apenas dessa questão, de um ponto, né, e pedindo a atribuição desse ponto aí, como também naquele pedido 1, porque eu te falei, o acessório segue o principal. Se a preliminar é nula, e com isso você tem direito a um ponto, o item, pode tirar um pouquinho de mais, o item do pedido 1 também está nulo, porque o acessório segue o principal. Então você tem creditado aí 1 e 3, envolvendo essa preliminar. Aí você poderia pensar assim, mas Aras, a OAB não pode cobrar nada com base em jurisprudência, pessoal? Até que pode, baseada em súmula. Só que você lembra, aí vem agora outro argumento fortíssimo também, que você vai poder utilizar, quem precisar dele, para eventual recurso na prova. Quer ver uma coisa? A OAB anulou as questões civil porque envolvia conflito de julgamento entre o próprio STJ. Né? Nesse caso aqui, nós temos conflito de julgamento também. Quer ver por quê? Você lembra desse julgado? Olha que legal. Esse julgado, esse recurso extraordinário, né? 327-904 de São Paulo, que você acabou de confirmar comigo, pessoal. Esse julgado aqui foi exatamente a base para a cobrança dessa questão, dessa preliminar. Até as mesmas frases que foram usadas no julgado, usaram também no espelho de correção. Pois bem, acontece, meus amigos, e agora, ó, o argumento é data máxima vênia irrefutável, tá certo? Acontece que o STJ, nesse recurso especial 731.746 de Sergipe, ele tem entendimento contrário, tá certo? Olha o que ele diz. Bom, recurso especial, dano moral, alegação de ilícito praticado por agente público estatal. Meus amigos, é faculdade do autor promover a demanda em face do servidor, do Estado ou de ambos, no livre exercício do seu direito de ação. Meus amigos, esse precedente do STJ possibilita que a ação de reparação seja movida contra o servidor, contra o Estado ou contra ambos em litisconsórcio passivo, repito, então, no livre exercício do seu direito de ação. Olha, com isso, estabeleceu-se um efetivo conflito de jurisprudência e, com base na mesma fundamentação que a OAB utilizou para anular as questões de civil,
nós tranquilamente teremos a anulação também delas em direito administrativo. Claro, pessoal, aproveitando a todos os examinandos, o critério tem que ser o mesmo, lógico, foi usado para civil, usa-se também para direito administrativo, 2 pesos, 2 medidas, estamos em direito, ninguém melhor do que a gente para saber o nosso direito, não é assim? E com isso teremos, né, tranquilamente, e aí, claro, argumenta-se isso, quem precisar em termos de recurso, anulação tanto desse item, do fundamento 1, e aí um ponto a mais na prova, como também do 0,3 décimos do pedido 1, que se vincula à ratificação da preliminar do pedido 1 também. Tá bom então? Tranquilo? Repito aos amigos mais uma vez que esses argumentos que eu te mostrei aqui agora, eu já estou elaborando um documento escrito para isso, para servir como base de modelo para recurso para os amigos, né, que precisarem utilizar isso depois da lista de correção, né, que foi divulgado dia 9, né, com a lista preliminar dos aprovados no exame da ordem. Tudo bem, então? E aí você vai ter do dia 10 até o dia 13, né, para interpor seu recurso, e eu vou te dar um modelo para isso, fiquem tranquilos, isso aí já é coisa, a meu ver, tranquilamente, né, pessoal, garantida para nossa prova também, tá certo? Bom, e aí, ó, quem quiser lembrar, o julgado é esse aqui, ó, do STJ, que contrariamente, né, ao julgado do STF, possibilita que a ação seja proposta contra o servidor também, estabelecendo-se, no caso, né, um litisconsórcio passivo entre o servidor, o Estado, também como réus da ação de reparação. Isso também nós estudamos aqui juntos no curso, eu tenho uma grande honra de te lembrar isso, no nosso ponto de aula de responsabilidade extracontratual do Estado. Aliás, quando eu peguei esse material para te mostrar hoje, eu peguei, colei, pesquei, no bom sentido claro, do material do próprio curso da gente, tá certo? Que são aqueles julgados que eu comentei aqui na sala, de que a ação pode ser proposta contra o agente, de acordo com o STF, mas que o STJ admite esse litisconsórcio também. Tudo bem, então? Fechado aí. Pessoal, e para finalizar aqui nosso contato, né, nós temos aqui a outra situação, envolvendo, então, a outra preliminar. Eu tinha marcado aqui, vou ler para você também. Olha, a outra preliminar, eu também acredito que haja ensejo, né, para que você pretenda a anulação dela. A outra preliminar trata de prescrição. Bom, aí ele traz assim, inaplicabilidade a Francisco do prazo quinquenal previsto no decreto 20.910/32, isso deu 040, arguição de prescrição da pretensão ressarcitória, tendo em vista decorridos mais de 3 anos do evento danoso, nos termos do artigo 206, terceiro 5 do Código Civil. E aí tem a observação da banca, né, que caso examinando argua apenas a prescrição trienal, receberá pontuação integral também. E aí, pessoal, mais uma vez, um ponto, não esqueça dos 3 décimos, logo lá embaixo, né, envolvendo aquele pedido 2, onde ratificou a preliminar processual. Bom, com relação à prescrição, nós não temos efetivamente uma divergência jurisprudencial, como tem na questão anterior, que eu vejo, pessoal, limpidamente como uma questão, um critério nulo de cobrança, por força, primeiro, repito, da divergência jurisprudencial, e segundo, pelo fato de que a própria OAB, nesse mesmo 10º exame da ordem, já anulou questões em civil por força justamente de divergência jurisprudencial, já que você não tem acesso, né, aos informativos, matéria que só vai ser deliberada pela douta banca, pela comissão de exame da ordem, para o 11º exame também, quando tiver o nosso próximo edital. Tudo bem, então, fechado com relação a isso aqui. Agora, essa preliminar da questão da prescrição, eu já tinha sentido isso, e já tinha comentado lá no dia 16, quando falei sobre a prova da segunda fase, comentando aqui com a gente, tratando sobre a prova que naquele mesmo dia tinha sido realizada. Repare só, existe aqui uma situação de incoerência na arguição dessa preliminar. Vou te dizer por quê, vamos só trabalhar isso aqui
para te dar uma ideia ainda mais segura para você fazer esses argumentos. Mais uma vez, né, pessoal, quem em tese precisar de eventual recurso nessa prova também. Repare só. Você sabe que a ação, a vítima, né, você vai lembrar desse desenho aqui, ela sofre um dano envolvendo um agente público. Dá um exemplo aqui de um policial. Lembra o exemplo aqui do curso? O policial dá um tiro para o chão, a bala ricocheteia, né, e bate no joelho do rapaz. E essa vítima, lembre, ela vai propor uma ação de reparação contra o Estado. Lembrando que o STJ admite a formação de litisconsórcio com o Estado e também com o agente, assim como a propositura de ação unicamente como agente, da forma que eu te mostrei agora há pouco também, envolvendo aquela primeira preliminar, né, de ilegitimidade passiva. Agora, o que você sabe, nunca esqueceu, vimos no curso aqui juntos também, é que essa ação de reparação, ela deve ser movida contra o Estado ou contra ambos num prazo de 5 anos. Tá certo? Tudo bem. Agora, ao cabo desses 5 anos, depois que o Estado ressarcir, é que ele terá direito a buscar o seu ressarcimento, depois que ele pagar a indenização à vítima, é que o Estado poderá pleitear o seu ressarcimento perante o agente. Em ação regressiva, nós vimos aqui no curso isso, você lembra, a ação regressiva que se baseia em responsabilidade subjetiva do agente, né? E a ação regressiva essa que é imprescritível, com base no artigo 37, parágrafo 5º, né? Vimos também isso aqui no curso da Constituição Federal. Então, pessoal, se a prova estabeleceu essa dicotomia entre ação reparatória unicamente contra o Estado e uma outra ação regressiva do Estado contra o agente, tudo bem que nessa etapa se estabeleça isso, mas veja como a ideia da prescrição é ilógica, pelo seguinte. Por quê? Se essa vítima argue prescrição da ação envolvendo a vítima, melhor, se o agente argue a prescrição da ação com relação a si, envolvendo a ação movida pela vítima, argumentando que a ação prescreve em 3 anos, com base no Código Civil, pessoal, isso seria viável se a ação tivesse sido movida unicamente contra o agente. Mas na questão, você lembra, a ação foi proposta contra a União e contra o agente também. Ora, se a ação foi proposta também contra a União, o que justificou, inclusive, a remessa do processo para a vara federal, lá de São Paulo, né? Essa prescrição, ela se torna inadequada. Por quê? Porque ainda que você tivesse em tese a prescrição da ação somente contra o agente, essa ação nunca vai prescrever quando o Estado pretender o seu próprio ressarcimento, tá certo? Já que a ação regressiva tem natureza, você lembra, imprescritível. Quer dizer, se, repito, a ação fosse proposta unicamente contra o agente público, ele iria ter uma argumentação forte de prescrição dos 3 anos. Mas como a ação foi proposta, segundo o próprio enunciado da questão, também contra o Estado, pessoal, é inapropriado, nesse contexto, o servidor arguir a prescrição em relação a si, primeiro, porque a ação vai continuar envolvendo a União, já que você não vai ter resolução do mérito. Outra coisa interessante também, a extinção por prescrição atinge o mérito. Ora, como é que eu vou extinguir o mérito de uma ação com relação a uma parte e não vou aproveitar outra? Não tem sentido. Ora, se eu extingo a ação com prescrição de mérito, melhor, com prescrição que é prejudicial de mérito, eu extingo o mérito todo. Eu não posso, enquanto juiz, extinguir um mérito somente para uma parte, um réu, no caso Francisco, e não extinguir um mérito com relação à União, que também é réu do processo. Por isso, veja bem,
é que essa preliminar, nesse contexto, no momento em que a própria banca estabeleceu que a ação foi proposta também contra a União, estabelecendo então o tal do litisconsórcio, que ainda que não fosse admitido, ele está ali estabelecido, foi proposto pela própria questão. Nesse momento, a preliminar de prescrição se tornou inadequada, tá certo? Inadequada, eu repito, inclusive porque ele, servidor, não tem nenhum prazo para responder pelo prejuízo causado a terceiros perante a ação regressiva junto à União também, tá certo? Então, com base nesse argumento, você tem também, ao meu ver, com base no espelho de correção, que, mais uma vez, somente agora nós temos chances jurídicas e viáveis de impugnar, com base nisso, essa preliminar, na minha opinião, modesta, humilde, também está equivocada, tá certo? Com isso, pessoal, quem não arguir a preliminar e precisar, eventualmente, de recurso, né, tem tranquilamente aí uma chance de impugnar também, né, essa segunda preliminar, lembrando aos amigos, tá, que no momento em que você impugna uma preliminar, e aí você vai ter, de acordo com o item 5.8 do edital, a pontuação integral nesse item, você e os demais colegas também, automaticamente você está ganhando, vamos dizer assim, né, a pontuação envolvendo os pedidos da própria peça, porque o acessório segue o principal. Logo, ó, aqui embaixo você tem o pedido 1, tá certo? E o pedido 2, também esses aqui, ó, de acordo com cada anulação de cada preliminar, vai ter que ser atribuído ponto para você também. Tá certo então? Tranquilo? Pessoal, com isso então, nós temos um panorama geral sobre a prova, tá certo? Eu somente, somente acho não tão legal de a OAB divulgar isso tão perto do momento de divulgação da lista, tá? Porque até o eventual erro poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila se o espelho viesse divulgado antes, tá certo? Mas tudo bem, o prazo de recurso abre dia 10, depois do dia 9, quando divulga a primeira, né, primeira lista de aprovados, tá certo? Repito mais uma vez a vocês, meus amigos, e também peço que você divulgue esse vídeo, porque fortalece, né, nossa luta a partir de agora, claro, envolvendo essas duas preliminares profissionais, da peça profissional, que você divulgue o vídeo também nos meios de comunicação que você tiver. Por quê? Porque você que passou, dia 9 saiu o resultado, graças a Deus, maravilha, tudo bem para você, resolveu sua vida, vamos tocar aí adiante nossos projetos, tá? Você que por acaso não passou na primeira lista, com base nesse espelho de correção, com base nos argumentos que eu te passei aqui hoje também, pode viabilizar seu recurso, tá? E como vocês não vão se ver livres de mim, tão fácil, já falei isso aqui, repito, não se preocupem, né? Um prazer para mim estar com vocês aqui o tempo inteiro, né? Servindo e contribuindo, né, com o nosso sonho. Eu vou te passar no dia 9 o modelo dos recursos todos que a gente tiver chance de ser realizados, para você avaliar isso com calma e transformar para usar o seu recurso eventual na prova de OAB também, tá certo? Acredito que hoje nós temos aí 1.3 tranquilamente resolvidos pela questão da divergência jurisprudencial. Duvido que a OAB não anule essa questão, para quem provocar, para quem recorrer. Claro que vai se estender para os demais colegas, tudo bem, isso é um efeito prático, somente vai aumentar a nota. Não preocupa com isso, preocupa de fato quem não passou, né? Então a gente vai ter 1.3 anulado, muito com certeza aí, da primeira preliminar, e a segunda preliminar também, pessoal, repito, no contexto dessa questão, em que a União também era ré do processo, também cobrada de forma equivocada, já que, e olha, se você ver o nosso vídeo do dia da correção da prova, do dia da prova dia 16, já comentei sobre isso. Como é que você extingue o processo com o exame do mérito, envolvendo só uma parte? Não tem sentido. Se envolver o mérito, envolve todo mundo, tá certo? E com isso, nesse contexto, a preliminar, nesse contexto, está mal elaborada e mal cobrada, por isso, com também toda a chance, lógico, de ser anulada a sua cobrança, tá certo? Então, de repente, aí, nós temos, mesmo para quem não argui as preliminares,
2,6, né, na prova de direito administrativo. Por isso que é bom você divulgar o vídeo e por isso que é bom você que precisar recorrer disso logo a partir do dia 9, entre os dias 10 e 13 de julho também, tá certo? Estaremos juntos aqui, meus amigos, dia 9 mais uma vez e lhe trarei, né, lá, já no dia 9, um modelo geral de recurso para você adaptar para o recurso se você precisar. Esse material também vai ficar anexado ao vídeo, você pode passar à vontade, né, utilizar com seus amigos, aí, seus conhecidos que não tenham feito curso nenhum, tá certo? Claro que podem aproveitar também. E como sempre, vocês sabem, contem comigo, tá bom? Beleza. No ensejo, então, como sempre, né? Agradecer o carinho de todos vocês, né? Fizemos a campanha do leite, publiquei isso no Facebook ontem. Foram mais de 3.000 pacotes de leites entregues, né? Aqui em Salvador, pessoal presencial. E vou divulgar a lista com os amigos do online, que também são responsáveis, né? Por arrecadar o leite em cada cidade, tá certo? Projeto lindo, pessoal, super bacana, cristão, lindo, né, de se fazer, e uma caridade que faz muito bem ao próximo, gente que precisa muito do apoio da gente, de vocês também, tá certo? E muito obrigado pelo carinho, pessoal, pela confiança, assim, por esse envolvimento que nós temos, tá? É sempre emocionante ver o pessoal escrevendo e agradecendo e confiante, e bem. Isso é muito legal, eu fico feliz. E como vocês sabem, ó, contem comigo sempre. Nossa relação não foi de exame da ordem e isso se perdurará, com fé em Deus, para sempre também, tá certo? Que o próprio Cristo ilumine a todos, pessoal, hora de ter fé, tranquilidade, né? Fomentar as orações, é isso, a fé. Então, pedir a Deus que ilumine, que ajude, tudo dê certo. E por um acaso, quem não tiver, nesse primeiro momento aí, a aprovação, dia 9 eu estou de novo com você aqui, para te dar os parabéns a quem passar e para dar uma força ainda maior a quem precisar de recurso, com modelo inteiro de recurso para você, aqui meu, do curso da gente também, tá certo? Pessoal, que o próprio Cristo ilumine a todos, um grande beijo, obrigado mais uma vez pelo carinho, tchau, tchau, fica com Deus.